seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Malvecast, nosso primeiro episódio do ano. E assim, gente, eu estou muito feliz com esse episódio. Sempre estou, mas esse em específico, ele é muito especial, porque eu tenho a honra de dividir a mesa com pessoas que eu inspiro muito da área de advocacia. Vocês sabem, alguns sabem, que eu também sou dessa área. Eu não trabalhei, não exerci essa função de fato, mas eu me formei. Sou advogada, consegui a carteira da OAB. Acho que eu posso me considerar, eles vão falar aqui se eu posso me considerar advogada, mesmo não exercendo. Mas é muito significativo para mim, porque eu vou conseguir trazer para vocês um pouco desse mundo jurídico que também é importante para muitas pessoas que querem abrir um escritório de advocacia, querem também advogar, enfim, outras áreas do direito também que é importante. Então, começando, eu agradeço, doutora Jéssica e doutor Márcio. Eu vou chamar vocês de doutores, tá? Por favor. Agradeço vocês terem aceitado esse convite. Acho que agradecemos. Ai, É uma honra estar aqui hoje. Ai, que bom. É uma honra pra mim, gente, de verdade. Muito feliz de estar com vocês. Tenho certeza que vai ser um episódio muito enriquecedor. As pessoas vão gostar muito de temas que nós vamos abordar aqui. Estávamos conversando antes, já definindo algumas coisas. Então, vai ser incrível, tenho certeza. Antes de começar, preciso primeiro agradecer os nossos patrocinadores, que vocês já conhecem, inclusive já recebemos aqui, que é a CF Lumos Contabilidade, um dos nossos patrocinadores, a Aliança Store também, e a Malve, que é uma das patrocinadoras e idealizadoras desse projeto também. E, para começar, eu preciso entregar um presentinho para vocês. Vocês têm um presentinho. Produção, /Felipe, pode trazer o presente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero que vocês gostem do presente. Por favor, por favor. Capricho. Ah, é um cafezinho com café Cafezinho. para vocês também conseguirem apreciar aí, Obrigado. assistindo o episódio de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Que bom que vocês Obrigado gostaram. mesmo. Bom, pode. Você quer pegar aqui? Prontinho. Eu ia perguntar mesmo, nossa, que xícara Obrigado. linda. Que xícara? É isso, para evitar que os convidados levem a nossa xícara. Dá um nome de presente. Mas é isso. Gente, como eu falei, estou muito honrada de dividir a mesa com vocês. O direito, ele significa muito na minha vida. Nós estudamos juntas, Sim. então temos uma trajetória aí também. E, assim, eu tenho um amor muito grande pelo direito. Não tem como. Quem faz, quem ali realmente se forma e é por amor, não tem como não sair de você. O direito não sai da gente. Eu falo, né? Sim. Eu fui para uma outra carreira, mas eu sei o tanto que a advocacia, ela me trouxe repertório de vida. E eu quero começar com a história de vocês. Então, quero que vocês contem e comecem um pouquinho falando da MCMC. Um pouquinho do escritório, como surgiu o escritório, a parceria de vocês. Então, podem começar a contar, que eu já sei um pouco, mas quero saber aí na íntegra, tá? Por favor. O escritório ele surge no ano de 2008, né? Somente eu advogando, né? E depois em 2018, né, doutora Jéssica? Em 2018, a Jéssica veio integrar o escritório, né? E aí realmente o escritório começou a crescer bastante, né? E com novos advogados também, né? Aí, na sequência, a doutora Patrícia, né? Ela veio trabalhando no direito previdenciário, né? O doutor Rodney com direito penal, né? E agora a doutora Francine também com direito empresarial, direito do consumidor, civil, né? E a equipe de 5 advogados, né? Agora já trabalhando junto já desde nesses últimos anos, né? A doutora Jéssica já há quase 7 anos no escritório,
né? O Dr. Márcio inicia com uma advocacia solo. Isso, E exato. aos poucos a gente foi tirando, Foi. colocando, tornando uma realidade, né, um objetivo que ele tinha de ter realmente uma equipe, né? De desconstruir um pouco essa advocacia solo, né? E trazer para São Carlos um escritório que ele conseguisse atender o cliente, fidelizar esse cliente e atender e oferecer para ele todas as áreas do direito, né? Isso. Porque um cliente que ele inicialmente ele tem uma demanda trabalhista com você e depois ele adquire confiança no escritório e depois ele vai trazer uma demanda de uma outra área, ele vai ter um problema do direito do consumidor, então a gente tem a doutora Francine que atende essa área, amanhã ou depois tem a mãe, tem algum familiar ou algum amigo que tem uma questão de aposentadoria, então a gente tenta criar esse círculo no cliente para fidelizar ele e ele não sair do escritório mesmo, né? Realmente com uma visão de negócio, que é um pouco que a gente vai trazer aqui. A importância de ter todas as áreas ali para conseguir atender esse cliente. Para poder atender, exatamente. E vocês começaram a perceber, doutor, como que foi? Então você começa com uma advocacia solo, e aí você começa a sentir essa necessidade, eu preciso crescer ali. E formar uma equipe realmente maior para atender todas as áreas. Como a doutora Jéssica falou, o cliente, vamos dizer, na advocacia trabalhista, o cliente ele também depois ele tem outras áreas que ele precisa ser atendido, né? O direito do consumidor, direito bancário, né? Direito previdenciário, que é a doutora Patrícia, né? Então, realmente, foi crescendo em número de clientes e fidelizando esses clientes no escritório, né? Vamos dizer, o sucesso desses últimos anos realmente tem crescido bastante dessa forma. O escritório, inicialmente, o Dr. Márcio atendia mais a parte trabalhista. Para trabalhista. Então, ele atendia praticamente a parte trabalhista e a gente estava sentindo que estava tendo muita procura de outras áreas que nós não atuávamos no escritório e tivemos que procurar colegas parceiros para estar atendendo esses clientes, né? E por que não ter isso num escritório só? Então, a partir daí, começamos a ter esse olhar mais voltado para a advocacia mesmo em sociedade, em parceria, e começamos a iniciar as parcerias com outros advogados. Isso. E tem dado certo, né? Graças a Deus a gente está com uma equipe grande, né? 5 advogados, e estamos conseguindo desenvolver um excelente trabalho. E forma-se essa sociedade de advogados aí que é muito importante. Que é muito importante. Que cresce dessa forma e pretendemos ir aumentando o número de advogados de acordo com a necessidade dos clientes para poder atender, né? Nossa, incrível. E na verdade, muito a dor. Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha um pouco dessa dor também. E aí, dá certo a sociedade de advocacia? Realmente dá para funcionar? E o que vocês analisam hoje que é um ponto importante, que é o que construiu a sociedade de vocês? O que vocês acreditam que é o que foi, assim, o ponto-chave para que desse certo? A Jéssica já está aí, a doutora Jéssica já há 7 anos, e com outros agora advogados, o que vocês acreditam que foi um ponto-chave, assim, para essa sociedade? Em primeiro lugar, eu acredito que é você escolher bem quem vai ser o seu parceiro, né? Com quem você vai criar essas parcerias, né? Eu acredito que nós temos que escolher pessoas que a gente admira, que a gente se identifica e que a gente vê nessas pessoas potenciais para a gente crescer, né? E essas pessoas têm que fazer parte do nosso convívio, do nosso trabalho, né? E não trabalhar contra, né? Então, a gente procura isso, a gente procura sempre estabelecer boas conexões, não só profissionais, mas pessoais também. A maior parte do dia a gente trabalha, a gente fica no escritório, né? A gente não costuma trabalhar, não temos horários fixos, trabalhamos muitas vezes 24 horas, né? Um cliente liga, às vezes no horário, fora do horário, então a gente tenta fornecer esse serviço, um serviço mais especializado para o cliente mesmo, né? A gente não limita horário, não limita os atendimentos, mas assim, o ponto crucial é formar essa equipe, né? Escolher bem os nossos parceiros para trabalhar no dia a dia mesmo. Sim. E isso para vocês foi desde o começo. Vocês começaram a parceria e já perceberam ali que, olha, realmente dá uma sociedade aqui, pela admiração, pela inspiração, por tudo. Pela capacidade, né? Pela capacidade jurídica, pela idoneidade, Então, realmente, isso daí realmente forma essa sociedade. Como foi assim, eu e a doutora Jéssica, isso lá em 2018, né? Sim. Que realmente houve assim uma sintonia muito grande, né?
A doutora Jéssica veio com um conhecimento jurídico muito grande também, né? Ela, depois de formada, durante a sua formação, ficou 4 anos em estágio no fórum, então ela domina muito a área do direito de família, direito do trabalho agora também bastante, né? Então, realmente, essa capacidade e realmente a formação da equipe é uma formação onde as pessoas, como a doutora Jéssica disse, tem que ter uma sintonia muito grande. E o mais importante também, uma divisão, assim, de honorários, né? Vamos falar agora de honorários, bem justa, bem correta, bem certinha, que isso realmente só agrega, né? Sim, Todos temos que crescer, né? Todos temos que crescer, exatamente. Nossa, eu quero abordar vários temas. Eu até aqui já abriu para várias coisas, principalmente por eu ter tido muita dúvida no começo também, eu acho que traz um pouco dessa questão do estudante de direito. A primeira que eu queria falar era sobre essa questão, nós como estudantes, Jéssica, e até acho que traz o ponto de quando estudávamos. Você já tinha em você, quero advogar? Não. Porque também é isso. Quando a gente está lá na faculdade... Eu tenho muito medo, né, de começar a advocacia. Como que eu vou começar, né? Exato. Como que eu vou dar o primeiro passo, né? Exato. E aí? Quando estamos lá, não sabemos o que queremos, porque tem, assim, uma possibilidade enorme de ingressar ali, de repente, em um concurso, ou realmente abrir um escritório de advocacia. E você, então, não queria? Não. A última opção seria a advocacia, né? O ramo do direito, ele te dá muitas áreas, muitas possibilidades, né? De profissões. Inicialmente, eu pretendia uma área de concursos, talvez pela questão da estabilidade, né? E da insegurança também, de sair de uma recém-formada já começar a advogar, né? E quando eu entro no escritório, em 2018, eu não tinha minha OAB ainda. Então, eu entrei com o Dr. Márcio, como uma estagiária, para auxiliar ele no dia a dia, e fui sentindo como que era na prática a advocacia, né? E me identifiquei, né? E a partir daí, me formei, iniciamos a nossa parceria. Entreguei a carteirinha da OAB para ela. Olha, que receber a carteira, né, nesse momento. E desde então a gente está trabalhando, né? E a advocacia, eu acredito que você tem que se identificar, né? Tem que gostar. É uma profissão que não é fácil, né? É muito dinâmica. Mas você tem que ter paixão, não tem jeito. Tem que ter paixão. Tem que ter paixão pelo que faz. E o doutor, desde o comecinho, advocacia mesmo, desde da advocacia solo, se formou e começou a advogar? Não, eu me formo há muito tempo, né? Eu me formo em 1984, né? E de 84 até 2008, né? Eu trabalhei em empresas, né? Fui gerente de empresas, viajei bastante, fiz advocacia, foi muito importante nesses meus relacionamentos aí comerciais e de empresas, né? Sim. Mas eu só venho a advogar mesmo aos 48 anos, em 2008, né? Olha. Que eu inicio a advocacia, né? Só a advocacia, né? Assim, sem outra função a não ser a advocacia. Então, em 2008, uma advocacia solo, né? E aí ela seguiu até em 2018, aonde realmente a Jéssica veio e para trabalharmos juntos e aí resultou nessa sociedade e depois esse crescimento com mais advogados, né? Sim. Aí fomos para um prédio maior, com várias salas, agora são 2 prédios, né? Sim. Então realmente houve um crescimento muito grande, mas realmente o início da advocacia, mesmo eu começando bem depois de formado, realmente ela tem assim você tem um certo receio, um certo medo, né? Mas ela foi realmente uma caminhada de bastante sucesso, graças a Deus. Ai, né? Então são aí 15, 16 anos já. Né? Só advogando. O trabalho em equipe, ele dá uma segurança maior. Dá uma segurança maior. Principalmente para o recém-formado. O recém-formado, ele não quer se formar e abrir um escritório, né? Ele quer ter alguém de referência para trabalhar, né? Para ter essa confiança no dia a dia, né? Sim. E é tudo certo. E essa oportunidade de um jovem advogado, recém-formado, em algum escritório, ela é muito rara, é difícil acontecer, principalmente aqui em São Carlos, a gente conhece bastante. Mas o advogado, ele se sente mais assim, ele gosta de uma advocacia solo,
Ele gosta de uma advocacia sozinho, ali ele um estagiário, mas não com outros advogados, né? Sim. Então, essa divisão aí realmente... Então, o jovem advogado, recém-formado, ele sente essa dificuldade de ingressar em algum escritório, né? Sim. Então, Porque muitas vezes ele quer o solo ali, ele quer ficar somente pegando alguns casos, enfim. Só que isso limita o crescimento. Limita o crescimento, doutor. Uhum. Exatamente. Limita o crescimento bastante. Exatamente. Só para vocês entenderem um pouquinho, já quero que vocês aí comecem a perceber, principalmente você que é jovem advogado, que acabou de se formar, ainda quer entender como ingressar nesse mundo, a importância de construir parcerias. Eu acho que essa primeira parte aqui que nós conversamos, ela traz bastante isso. Que sozinho não tem como crescer. Ninguém cresce sozinho. Eu sempre falo muito isso. Você precisa buscar parcerias, pessoas que vão conseguir fazer com que você cresça. Porque você vai se limitar. Se de repente você começa ali, tá sozinho e não consegue, às vezes, atender todos os casos, não consegue ter visão de crescimento, muitas vezes falta uma sociedade, uma pessoa ali com os mesmos princípios, os mesmos valores para te ajudar no crescimento. E a MCMC, ela é muito referência nisso. Eu falo por isso que é uma inspiração para mim, porque eu participei de uma jornada junto com a doutora Jéssica, nós estudamos juntas e ver o crescimento da MCMC é muito incrível, porque dá certo empreender na advocacia. Eu acho que a gente pode trazer isso um pouco, empreender também, porque você precisa lidar com o cliente, precisa lidar com a questão de honorário, precisa lidar ali todos os dias com os desafios de trazer clientes. Então, é uma visão empresarial. E para crescer, é a mesma coisa que você pode utilizar na base empresarial. Você precisa de sociedade, você precisa de pessoas. E eu acredito que para vocês é muito isso. O advogado solo, né? Ele é dono da empresa, então ele tem que gerir o escritório todo, né? Ele faz o financeiro, ele faz o atendimento, ele é um faz tudo, né, no escritório, né? E isso acaba limitando ele. E nós percebemos isso quando nós começamos a investir no marketing, né? Porque o marketing é uma grande acho que é se não dos melhores captações de cliente agora, de cliente é o meios de captação de cliente é o marketing. Que houve um crescimento muito grande a partir desse momento. Então você vê que tem um crescimento muito grande das demandas e necessariamente você tem que estabelecer novas parcerias, delegar, né? A parte de delegar também, ela é bem complicada, né? A gente tem que ter uma relação muito aberta para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente definir as nossas estratégias, né? E, inclusive, a maioria delas a gente costuma fazer no café, né? A gente costuma falar assim, que as nossas melhores estratégias, elas surgem ali 5 minutinhos tomando um café. Sem necessidade de grandes reuniões, tudo é resolvido. E é assim que a gente costuma conduzir o nosso dia a dia, né? Sim. E a advocacia, o entendimento, ele exige também essa divisão de conhecimentos, essa participação de todos em algum processo, como resolver, qual que é o melhor caminho, né? Então, realmente, isso daí só enriquece, né? E traz segurança jurídica para o cliente. Exatamente. Né? Tem uma equipe ali cuidando, trabalhando, pensando, discutindo, analisando, vendo o melhor caminho, a melhor defesa. Isso traz realmente uma segurança muito grande para o cliente, né? Sim. O acesso à informação hoje, todo cliente tem acesso à informação, né? Então, ele chega no escritório hoje já com a própria tese. Ele já procura o escritório. O Google já dá uma tese. Google já deu a primeira tese. Ele já consulta o Google antes do escritório. Então, ele chega com uma tese e nós temos o trabalho de desconstruir essa tese, né, de conversar, apresentar para eles o nosso trabalho, o nosso conhecimento, né, as nossas experiências com as práticas de atuação em processos semelhantes. Né, para trazer segurança para o cliente de que a nossa tese, que nós vamos conduzir o processo dele da melhor forma. O cliente já vem com uma tese praticamente já pronta, ele já fala, eu quero entrar com uma ação. Não, então realmente tem que ter esse estudo e tem que apresentar para o cliente essa nova tese, esse novo trabalho. Por isso que é importante tanto a parte de pensar como empresa para conseguir atender esse cliente ali, atender da melhor forma e dar várias opções ali até de serviços para ele e ao mesmo tempo ser bom tecnicamente. Por isso que é muito importante manter ali os estudos e tudo mais para conseguir explicar para ele, porque é isso mesmo. Hoje em dia, vai com a tese pronta, eu vou entrar com essa ação, né, doutora, né, doutor? Eles vêm assim. Mesmo, vem assim.
Por isso que a gente tem essa divisão no escritório, né? Uhum. Nós não atuamos em todas as demandas, né? O cliente, a gente fideliza o cliente e cada demanda que ele apresentar para o escritório, a gente vai ter um advogado especializado para cuidar do caso dele, né? Então, vai ter temos advogados especializados na área trabalhista, civil, criminal, previdenciário, mas nós não atuamos em todas as demandas do cliente. Nosso foco é fidelizar o cliente no escritório e sempre ter um advogado especializado para atender a demanda dele. Nossa, é incrível. E como lidar hoje, eu acho que é um ponto também, com a ansiedade do cliente. Porque assim, sabemos que é comportamento, não tem como. Eu acredito nisso desde a parte em que eu estudava e eu gostava muito de trazer um pouco da parte científica, porque eu falo assim, eu pensava muito sobre isso e montava teses em cima disso, é comportamento humano, até por esse motivo que a lei, a gente nem precisa entrar tanto, mas ela é complexa, porque eu acho que querer trazer tanto uma completude para atender todos os casos torna ela complexa, mas é preciso trazer cada vez mais, porque é comportamento humano, e o comportamento a gente sabe que uma lei, ela tá ali, um caso tá ali, mas cuidar dessa muitas ansiedade coisas... do cliente realmente é um ponto muito, muito importante, talvez um dos maiores desafios. Um dos maiores desafios, né? Requer um olhar ali cuidadoso, porque para o cliente, aquele é o processo da vida dele. Ele só tem aquele processo. E aí, no atendimento, ele já faz a seguinte pergunta, né? Causa ganha, né, doutor? Dá certo, né, doutor? Vai ganhar. É assim, né? O advogado, ele não pode afirmar, né, que o cliente vai ganhar. Não né? pode. E esse esse a gente busca acredita ser um grande diferencial do nosso escritório. A gente não... como que eu posso dizer? A gente não promete... A gente não promete resultados. Resultado. A gente promete um trabalho sério. Um trabalho sério dentro da lei, né? E uma segurança ali de, a gente vai oferecer o melhor. Oferecer o melhor, com a melhor tese, o melhor caminho. Você que está assistindo agora e não tem muito conhecimento, talvez, no mundo jurídico, às vezes somos um pouco limitados. Até a gente vai falar um pouco sobre marketing também, eu acho que é interessante abrir. Então, o advogado, ele não pode prometer uma causa ganha. Então, é esse assunto que nós estamos entrando agora. Então, exemplo, você tem alguma questão hoje jurídica, algum caso trabalhista, civil, que você precisa de um advogado para conseguir resolver aquela questão. Quando você chega no escritório de advocacia ou um advogado, você procura um advogado para atender a sua demanda, o advogado ele não pode falar para você, e se ele falar tá errado, que aquela causa é ganha, porque traz um pouco disso que nós estávamos conversando, é comportamento. Então, tem leis, tem um amparo jurídico, mas tudo vai depender do caso. Tudo vai depender, de fato, de como também o advogado vai entrar com a ação. Então, tudo isso conta. Sim, é uma relação de confiança, né, doutor? Exato. Uma relação de confiança onde que o cliente ele tem que se sentir seguro, né? Que ele está com bons advogados, com uma boa equipe, que vai ser feito melhor. A atuação do advogado ela tem que se pautar exatamente nisso, na confiança com o cliente e em desenvolver a melhor tese para o caso dele. Né? A gente não pode prometer que ele vai ganhar, mas a gente tem que fazer um excelente trabalho para que dentro das possibilidades da lei ele tenha, ele fique satisfeito com o nosso serviço. Sim. Exatamente. E nisso não tem o que falar, vocês são referências nisso. E é por isso que eu admiro tanto, porque eles têm essa relação com os clientes. Então, o cliente, quando ele chega, eles conseguem colocar ali para o cliente, explicar toda a situação e acalmar esse cliente, porque eu também já tive ali, inclusive a gente traz um pouco de marketing, teve um caso que levamos uma pessoa até através do marketing no escritório de vocês e estava num momento muito complicado ali e vocês ofereceram toda a segurança de olha, estamos com você. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. E um pouco agora que vocês falaram sobre a questão também do marketing em si. Então, hoje, o advogado ele pode fazer marketing. Eu acho que a gente já pode trazer isso aqui. O código de ética, ele às vezes traz a questão de não fazer marketing ou ter algumas restrições ali para fazer, mas o advogado ele pode fazer. Só tem que se atentar como fazer. Ele não só pode, como deve, Exato. né? Porque hoje nós percebemos que o marketing no escritório, ele não é um custo, né? Ele é um investimento que traz resultados, né? Nós temos a sorte de ter uma boa equipe, a gente tem a gente consegue atender essa demanda, né? Hoje a gente tem
tem uma boa equipe preparada para atender essa demanda, que são os clientes captados praticamente através do marketing mesmo. Sim. Do marketing, E também é importante a importância também ali, não só do marketing estratégico, de rodar alguma campanha específica, enfim, de informação, mas também de se mostrar também, de passar a informação de maneira correta. Vocês, como advogados, têm essa função também, o né? escritório ele começa crescer mais, assim, de uma forma maior, depois realmente do marketing, né? Sim. Isso aí veio... Principalmente para um advogado recém-formado, né? Sim, principalmente para o advogado recém-formado. Esse realmente não é um investimento necessário, né? Sim. É muito comum você ouvir, você trabalha num escritório? Eu falo, não, eu tenho meu próprio escritório, né? Então, assim, e eu falo isso com orgulho, porque Sim. a gente sabe da luta, né? Do esforço, né? Do diário, né? Sim. Para chegar onde a gente chegou, né? Então, assim, é muita luta, é muito trabalho, é muito estudo diário, é uma profissão difícil, é uma profissão dinâmica, não é fácil, então a gente tem que ter orgulho, sim, né? Da nossa profissão, do nosso trabalho, né? Sim. E dos passos que a gente vai... Perfeito. que a gente vai dando a cada dia mesmo. E para o advogado que está iniciando, então, se formou, pegou a carteira da OAB, eu acho que é um ponto importante. O que vocês aconselham esse advogado? Ele começa ali já buscando alguma parceria ou ele atende todas as áreas do direito, tenta se especializar de fato em uma área? O que vocês aconselham hoje que é para o início dele, da trajetória dele? O que seria importante ele focar? Eu acredito que ele tem, sim, que ter um início ali, né? Ter um contato com a advocacia, seja no momento da formação dele, ou no momento, ou até mesmo no momento do estágio, né? Mas ele tem que ter um contato com a advocacia e se especializar em uma área. O advogado hoje, para ele oferecer um serviço de qualidade, ele tem que se especializar em uma área, e uma área que ele se identifique, que ele goste, né? Para atuar e atender bem os clientes dele. E também eu acho que no começo tem um planejamento, talvez. Não sei se vocês também conseguem abrir um pouco disso, mas sabemos que tem áreas do direito que levam tempo também, em questão de honorário e tudo mais. Talvez ele ter essa estratégia de pensar em uma área no começo, que ele consiga já começar a crescer também em faturamento, para começar a ter ali uma estrutura de empresa e, de fato, pensar nessa questão até de trazer uma parceria. Tem algumas áreas do direito que realmente demoram para se formar uma carteira de clientes, demora, e começar a receber também demora vários anos, né? E outras áreas mais imediato, né? A área então, civil, né? Geralmente é uma área que você consegue ter um retorno mais rápido. Né? Agora, a parte trabalhista e a parte previdenciária, você vai criando uma carteira de clientes, né? O retorno é um pouco demorado. O retorno é um pouco demorado, mas dá para se trabalhar, sim. Sim. O advogado ele tem que ter bons relacionamentos, mas o marketing ele ajuda muito e traz um resultado muito, muito grande, né? Sim. Onde você consegue, já no início da advocacia, do jovem advogado, lá saindo da faculdade, se ele realmente investir no marketing, ele consegue já bons clientes ou alguns clientes já de imediato, né? Exato. Não, incrível. Então, isso alavanca bastante. Exato. Né? Então, olha você que está agora querendo começar na advocacia, começa focando em uma área específica do direito. Então, pense em área que talvez você vai conseguir ali já um faturamento, já conseguir, de fato, iniciar e ir crescendo como empresa. E eu acho que você se inspirando na MCMC, um ponto que eu acho muito interessante no negócio deles é você saber atender esse cliente em todas as necessidades dele. Eu acredito que o deles é muito isso. Eles conseguem atender um cliente em uma área, só que já mostrando para esse cliente que se ele tiver algum problema futuro, ou até mesmo na família, em outras áreas, o escritório ele é especialista nisso. Então, você trazer isso vai fazer com que você de fato fidelize cliente. E aí que está o jogo do empresarial na advocacia. É você entender que você consegue fidelizar clientes, ter clientes recorrentes.
mas dessa forma. Você mostrar para ele que você consegue atender ele, a família dele, outros possíveis processos que ele possa ter, problemas. Então, isso é um modelo de negócio para a advocacia que funciona. Então, você que está começando, comece a ter esse olhar. Eu acho que isso é um dos pontos assim que eu mais inspiro na história de vocês, é o quanto que vocês realmente conseguem ali atender todas as possibilidades que um cliente precisa, né? Sempre com esse olhar de aumentar mesmo. E agora vamos então falar um pouquinho, que eu acho interessante também, sobre a questão consultiva e preventiva. O quanto que as empresas precisam de ter ali um advogado que vai conseguir trazer algumas coisas que vai prevenir a empresa de algum possível processo e tudo mais. Vocês também têm isso hoje, né? Essa parte preventiva. Hoje nós oferecemos também, além da parte da atuação nos processos, nós oferecemos também assessoria e consultoria jurídica, justamente para entender quais são as dores do cliente, quais são os problemas recorrentes que essa empresa tem e ir sanando esses problemas, né? Sim. Oferecer toda essa assessoria para o cliente também. Legal. E vocês dividem hoje função? Como que é essa parte também? Você fica com a parte trabalhista, mas também com a parte ali da gestão do escritório, tem isso? Não, a gente tem que ter a divisão, né, Marcos? Não tem jeito. A sociedade vem para isso. Sim, a sociedade vem para isso. A gente sempre conversa muito, né? Todos os processos, né? Nós não costumamos atuar o nosso diferencial também é não atuar em processos em massa, né? Então, nós atuamos em processos que nós oferecemos, nós temos um contato direto com o cliente, então nós sentamos, conversamos, estabelecemos as estratégias, né? Definimos todo o passo a passo do processo, né? Em conjunto. Em conjunto, exatamente. E vocês participam, vocês têm hoje também advogados em outras frentes, exemplo, previdenciário e tudo mais. E aí, nesse caso, vocês também fazem isso em conjunto? Sempre quando chega um cliente, mesmo que é previdenciário, todos os advogados ali sentam, analisam o caso juntos? Como que é essa parte? Não, essa parte nós fazemos da seguinte forma, a gente trabalha em parceria, né? Nós fazemos a captação do cliente, fazemos a apresentação do cliente para o escritório e repassamos para o profissional especializado para fazer a atuação. Legal, Isso, incrível. Exatamente. Mas sempre conversando em conjunto, sempre conversando em conjunto, sempre trocando verificando ideias. como podemos ajudar, né? Exato. Porque às vezes não é da nossa área, mas às vezes numa conversa a gente tem um ponto de vista que pode ajudar, que pode auxiliar naquela demanda, né? E hoje, como que tá depois também da pandemia, dessa parte online? Porque assim, eu venho da parte, trabalhei um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho só, tá, gente? Pra dizer que eu não trabalhei. Eu trabalhei um pouco na área jurídica e era 100% presencial. Então, eu ia lá pro fórum. Isso mudou porque, assim, eu tô enferrujada, então não tô sabendo como está sendo hoje. Híbrido, né? Assim, hoje é híbrido, então. Tá um pouquinho. Tem audiências presenciais e audiências telepresenciais, né? Então, está um pouquinho híbrido. E o advogado, hoje, ele tem essa possibilidade de peticionar, né, doutora Jéssica? Sim, eu já iniciei a advocacia já na parte digital, né? Isso. Então, eu não peguei o processo físico, né? Do digital já teve uma evolução muito grande na advocacia, né? Sim. E após a pandemia, teve muitas questões que vieram para favorecer, né? Para facilitar, né? As audiências, agora a gente tem a opção de fazer online, é muito bom, principalmente para o ramo empresarial, né? Que ele consegue fazer as audiências sem o advogado precisar se deslocar para várias cidades, né? Principalmente quando uma empresa tem várias sedes, né? Então, o pós-pandemia, ele trouxe muitos benefícios para a advocacia que eu acho que eles vão ficar, né? Não... Principalmente nas audiências online, ela veio realmente para ficar, né? Para ficar. Algumas audiências são presenciais, né? Como eu disse, hoje o advogado ele pode peticionar requerendo audiência presencial ou online, né, doutor? Ou por videoconferência. E realmente veio para ajudar e agilizar bastante, né? Mais rápido, né? Realmente veio para ficar. Acho que também trazer um pouco dessa parte do demorado. Às vezes as pessoas têm muito isso, né? Mas eu vou entrar com uma ação e aí? Vai demorar tanto? Tempo, né? Quanto tempo? Vai demorar muito? Como que tá hoje o andamento desses processos também? O andamento do processo online, ele veio para agilizar, para ficar um pouco mais rápido, né? Eu acho que o andamento processual é um pouquinho mais, ficou um pouco mais
Vocês têm notado isso, que tá um pouco mais rápido. Ele é mais célere, né? Mas nós não conseguimos prever o tempo de duração do processo, porque tem muitos fatores, né? Vai depender de uma audiência, vai depender da pauta de audiência do juiz, vai depender da gente conseguir uma testemunha, se não tem testemunha. Então, assim, cada processo e cada área tem um procedimento diferente. Sim. Então, às vezes o cliente fala, nossa, mas meu processo está demorando, né? Meu processo está parado. essa frase, parado. eu acho que é o terror dos advogados, né? Doutora, meu processo está parado? E não está parado, né? Nós fazemos o acompanhamento dos processos e a gente tem que dar andamento nele de acordo com o despacho, né? De acordo com a demanda mesmo. Sim. Eu acho que um ponto muito importante também, que os escritórios precisam se atentar, eu acredito que vocês também têm esse trabalho, é de usar muito antecipação, de avisar o cliente e determinado processo ali, que vocês perceberam já no início que o cliente é um pouco mais ansioso, ou ele já tá ali em cima há alguns dias, talvez usar dessa forma de antecipar e já avisar ele, olha, tá caminhando para isso, tá seguindo assim, vocês também fazem esse acompanhamento com os clientes, alguns né? Alguns clientes, eles nos contratam, assinam um contrato, a procuração, e eles não só retornam no escritório mesmo quando tem uma audiência ou no momento de uma prestação de contas, né? Sim. Outros clientes, eles têm essa necessidade de saber o passo a passo do processo. Porque todos têm acesso à informação, o processo é público, então eles conseguem consultar com antecedência, né? Então, esses clientes, a gente tem sim que ter um contato mais próximo. Cada movimentação do processo, nós temos que comunicar no cliente. Isso. Sim, né? Isso é importante para ajudar. Gera uma segurança para o cliente, gera uma confiança, né? De que nós estamos atentos ao processo dele, ao andamento, de que ele não vai receber nenhuma decisão surpresa, né? Às vezes nem sempre é uma questão de mérito do processo dele, né? Mas às vezes é só uma questão administrativa, vamos dizer assim, mas ele quer entender, né? E a gente tem que ter esse olhar de explicar para o cliente e deixar ele a par do que está acontecendo no processo, sim. Porque afinal é o processo da vida dele, né? Exatamente. Para nós talvez é mais um cliente, mas para ele não, para ele é o processo da vida dele. Muitas vezes é o primeiro processo, ele nunca conseguiu ali, né? Ou não lida com isso normalmente, então por isso muito importante mesmo esse cuidado e essa jornada com ele. Nossa, é incrível. Mas não é nenhum problema, né? Pelo contrário, eu acho que isso fideliza o cliente, traz confiança, traz seriedade no nosso trabalho. Sim, por isso que cresce, porque realmente esse cuidado com o cliente. Vocês estão percebendo o tanto que a gente fala de cliente aqui, em todos os episódios, sempre trazendo muito isso. A importância de você entender o seu cliente, você conversar com o seu cliente, fornecer informação para ele. Muitas vezes ele contrata o seu serviço e ele pode ficar um pouco perdido, porque ele não sabe. E eu falo isso agora em todos os serviços, trazendo para todo tipo de empresa. Sempre vai se resumir muito sobre essa questão do cliente. Quando você entende seu cliente, você consegue ali fornecer uma jornada, por isso que é muito importante. A gente pode perceber aqui no escritório, eles montam uma jornada do cliente para que o cliente entenda todo o processo. Você na sua empresa também. Por que não montar uma jornada do cliente para que ele entenda o seu passo a passo, o que você está fazendo, o que você está executando? Isso ajuda muito na experiência. E hoje é tudo baseado em experiência. A gente sabe que é isso. E é isso que fideliza cliente. Então, a gente percebe muito isso aqui. Até em uma questão que a gente pode falar, nossa, é jurídica, a pessoa teve urgência, ela tem que contratar. Vocês também viram um episódio aqui de um escritório de contabilidade. Não tem o que fazer, ele tem que contratar o escritório de contabilidade. Mas até nesses serviços, que pode se considerar algo urgente, às vezes difícil, tem como fornecer uma experiência incrível para o cliente. Eu acho que isso é uma das principais lições. E o que vocês consideram hoje que é o principal desafio ali? Que vocês acreditam que é o maior desafio, na verdade, do escritório? Talvez algum caso que chega às vezes de surpresa, ou é realmente essa questão do cliente? O que vocês acreditam que é um desafio? Eu acredito que o maior desafio é você entender quando é um cliente bom para o escritório, quando não é um cliente bom para o escritório. Nossa, muito importante isso. Alguns casos, o cliente pode nos contratar, e esse cliente nós não vamos conseguir fornecer para o cliente o que ele espera. Nós vamos conseguir fazer um bom trabalho, né? Vamos conduzir o processo dele da melhor forma, mas a gente não vai conseguir atender o que ele quer,
né? E o cliente, quando o interesse do cliente conflita com o nosso andamento processual, contra a própria lei, esse é um cliente que nós não temos que ficar no escritório, né? Nós temos que demitir o cliente. Demitir o cliente, né? essa é a expectativa do cliente em confronto com a legislação. Então, o que ele quer confrontar a legislação e a nossa tese. Vamos dizer, esse é o maior desafio. Então, esse cliente ele tem que ser, infelizmente, assim, demitido, como a doutora Jéssica falou. Eu acho que o advogado não deve, essa é a nossa opinião, né? Não deve advogar dessa forma, né? Em conflito com os interesses do cliente. O cliente ele tem uma tese formada e ele acha que tem que ser aquela tese. Então, em conflito com a tese jurídica da equipe da advocacia. Então, realmente, esse é um grande desafio. Nosso trabalho ele sempre vai estar pautado não só na lei, né, mas também nos nossos princípios. Na nossa idoneidade, né? Valores, então, se o nosso trabalho tiver que exceder a isso, nós optamos por não trabalhar. Por não contratar o cliente. Incrível. Olha, mais um insight aqui de empresa. Como a gente sempre fala, você precisa trazer clientes que façam sentido com o que você acredita. Não adianta atender um cliente que não vai ser ali de acordo com os seus princípios, com os seus valores, com a sua cultura. Por isso que é muito importante ter cultura. Porque você sabe a hora que o cliente chegar, qual cliente você vai atender e saber dizer não. Isso que a doutora Jéssica trouxe é um ponto muito importante. Saber dizer não. Saber dizer não. Exato, porque muitas vezes vai ser ruim para o próprio escritório, né, doutor? É ruim para o próprio escritório. Porque às vezes vocês podem até pegar aquilo e de repente ele falar sobre isso e acabar levando uma imagem do escritório que não é. Financeiramente pode ser bom inicialmente, né? Vamos estar fechando um novo contrato, mas os prejuízos que isso pode trazer para o escritório, o andamento processual, até a nossa rotina, não vale a pena. O cliente tenta desviar para outro caminho, então não vale a pena. Sim. E às vezes isso é um pouco pego de surpresa. Vocês ali às vezes acabam assinando esse contrato, ele assina esse contrato, e aí no decorrer que vocês começam a perceber ali como esse cliente está se comportando. Exato. Nossa, é muito difícil aí ter que demitir. Não, mas é isso em todas, como eu trouxe, em todas as empresas, gente. Às vezes até mesmo você que tem um serviço recorrente, o cliente ele assina um contrato com você e ao longo da jornada você percebe ali que o cliente não segue o que você acredita. Então, você também precisa ter ali a coragem de demitir o cliente, mas sabendo que é importante para a empresa. Justamente por isso. Se você tem se você é acostumado a lidar com o cliente de uma forma muito transparente, no momento de uma rescisão, né, não tem, independente da iniciativa de quem, você vai conseguir fazer essa rescisão de uma forma leve, tranquila, respeitando o contrato, né? A gente sempre vai fazer isso de uma forma a não prejudicar mais o cliente, né? Então, a gente tem essa consciência também de, caso precise rescindir com o cliente, nós vamos também dar todo o suporte para ele não ficar desamparado também. Sim. Isso é muito importante. Então, até na demissão, você precisa ter um cuidado ali de trazer da melhor forma, né? Sem trazer maiores prejuízos para o cliente. Exatamente. Nossa, incrível. Muitos insights aqui, gente. A cabeça fervendo. Estou até pensando em voltar para o direito. Brincadeira. Eu queria fazer... Sou advogada, será, gente? Quero que vocês opinem. Tenho a carteira da OAB, não advoguei, mas posso me considerar advogada? Não só advogada, como futuramente pode fazer uma parceria com a escritório. Nossa, eu tô recebendo um convite aqui, quase, hein? Pode ser uma futura parceira do escritório. É uma advogada mesmo, né? Incrível, gostei. Com OAB e tudo. Incrível. Bom, estamos caminhando ao fim, mas temos algumas coisas ainda para esse final. Antes disso... eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês. Na verdade, eu falo algumas palavras e vocês falam o que vocês... É como se fosse um jogo rápido. Eu falo e vocês devolvem com o que vocês estão pensando ou sentindo sobre isso. Então, vou falar. Eu acho que é tranquilo, tá? Pelo menos falam que é. Vamos lá. Sucesso. Quem começa? Vamos ver. Quem começa? Doutor Márcio. Doutor Márcio. Profissionalmente falando, é ter uma boa equipe, né? Reconhecimento. Medo.
Medo é não conseguir alcançar os seus objetivos, né? Faço das minhas palavras. Incrível. Família. Família é uma graça de Deus. Minha uma base. bênção. A base. Inspiração. Dr. Márcio. Doutora Jéssica, mas Olha, gostei. Erro. um aprendizado, Uma lição. uma lição. Liberdade. Liberdade de atuação. De atuação, de uma liberdade de novos desafios, né? Muito importante isso. Propósito. O propósito é viver realmente sempre com boas amizades, né? E ter um bom relacionamento, Crescer em todas as áreas da crescer em vida. todas as áreas da vida, né? Felicidade. Família. Família. Mudança. Sempre. Sempre faço. Sempre uma Importante. mudança. Futuro. Prosperidade. Prosperidade, né? E que Deus nos abençoe sempre, né? Essa caminhada. Incrível. Bom, eu também queria que vocês falassem um pouco sobre o principal insight que vocês tiveram nessa jornada e o que vocês podem falar para quem está nos ouvindo, o que vocês podem ali passar de conhecimento para quem está iniciando. Eu acho que é um ponto importante aqui. E também para quem está nessa jornada e às vezes, eu tô pensando em desistir, não sei se dá certo, não sei se é para mim. Então, podem ficar à vontade, podem falar. Eu acho que o principal desafio é formar uma boa equipe, é acreditar nas pessoas, realmente ter interagir de uma forma correta, honesta, séria, assim como nós conseguimos, né, doutora Jéssica, trabalhar dessa forma, né? Acho que... Trabalhe com pessoas que você admire. Admire. Né? Trabalhar Isso. sempre com pessoas que você tenha admiração e queiram crescer junto com você. Né? E queiram crescer junto. E uma coisa muito, muito importante é sempre procurar pessoas melhores do que você. Incrível isso. Que honra. Incrível, eu acho que é um ponto importante mesmo. Sempre buscar parcerias, pessoas que são melhores que você. Sim. Nós sempre temos muito a aprender. Esse é o sucesso de um líder, né? De uma Sim. pessoa que consegue, né, agregar pessoas e procurar pessoas melhores. Sim. Né? E eu acho que muito em vocês é muito isso. Um buscou ali o melhor do outro e uma parceria de tanto sucesso. Exato. E se estendeu ali a outros parceiros também. Exato. Porque a equipe toda é incrível. É uma Sim. honra trabalhar com o Dr. Márcio. É uma honra, com certeza. A doutora Jéssica é uma honra também. Gente, é uma honra trabalhar com vocês, tá? Eu preciso dizer isso também. É uma honra estar com vocês. Vocês são uma inspiração como escritório. Eu sempre falo isso pra vocês. E eu tenho certeza que vai ser cada vez maior. O futuro de vocês vai ser incrível. Cada Obrigado. vez mais. É isso, gente. Eu agradeço, então, vocês que estão aqui também nos assistindo. Espero que vocês tenham aprendido muito com esse episódio. Foi um episódio aí que nós trouxemos bastante sobre essa questão de você que está iniciando nesse universo jurídico. Então, dá sim para ter um escritório de sucesso, dá para ter um negócio, dá para olhar para o seu escritório como empresa e buscar aqui o que eles trouxeram, acho que de mais valioso, parcerias de sucesso, pessoas que você se inspira e conseguir essas parcerias com pessoas também que têm o mesmo princípio, o mesmo valor, a mesma cultura que você. Eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes e que eu enxergo que é um sucesso para eles, tanto neles como sócios, tanto toda a parte do time e os outros advogados também. A equipe é fantástica. Se você também está precisando aí de alguma questão jurídica, que você precisa de um auxílio de advogado, você não sabe como conduzir, eu tenho certeza que eles podem te auxiliar também. E é isso, eu agradeço vocês também. E Muito obrigado. até a próxima. Até a Muito próxima. obrigada. Muito obrigado.